Compreender isso permite ver o seu contrário, a total ausência de avidez. Ele fala, eu acho isso tão bonito, porque é um dos autores que eu conheço que dá mais a receita detalhada. Ele diz, observa o momento que você vê algo desejável. Você vai perceber que primeiramente vai lá, constata, em seguida vem o emocional e diz, gosto, quero. Você percebe essa reação em cadeia. E você vai perceber que você ficou prisioneiro. Você pode sentir isso, é só você desfocar um pouco a consciência da tua psique e olhá-la de fora. Você vai perceber, mente, vi, emoções, gosto e quero. E você percebe que você está preso. Se você percebe isso de fora, você pode sair disso. Tem que tomar consciência disso. Você tem que perceber que no nosso mecanismo psíquico tem duas velocidades. A mente é mais rápida do que as emoções e mais fácil de limpar, porque é mais sutil. Então, quando você tem um pensamento, por exemplo, de crítica em relação a algo ou a alguém, sei lá, frações de segundos depois vai vir uma raiva, uma mágoa, uma tristeza. Dá tempo de você cortar esse pensamento antes da emoção chegar. Porque depois que a emoção vem, é muito mais difícil limpar uma raiva do que um pensamento. Emocional é tinta que derramou, para você limpar ele impregna, ele às vezes te toma o dia, se bobear te toma a vida inteira. Emocional é como a tinta que derramou. Você percebe quando a mente empurrou, pega o vidro. Então, ele fala muito dessa questão de a gente ter uma disciplina mental como se fosse uma lei. Esse tipo de pensamento, não. Surgiu, não. Sai cortando, pá, 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 instantaneamente, como um processo de disciplina que colocamos em nós mesmos. Praticar isso. Eu sei que não é fácil. Praticar isso. Porque uma vez que a emoção surge, acabou. É um dia inteiro, às vezes a semana inteira, girando em torno daquilo. Mas fulano fez. Mas ele falou tal coisa. E aí, pobre de nós, é muita energia. É muita energia. Aí, então ele diz, se você vê esse processo acontecendo, dá para ver que nem o processo de uma criança no laboratório, plantando feijãozinho, fazendo aquelas coisas que a gente faz quando é pequeno. Dá para ver acontecer. E dá para aprender a lidar. Você tem que se ver como se fosse um objeto de laboratório. Coloca a lupa, se vê. Você tem que observar os processos mecânicos que acontecem dentro de nós, para que nós não sejamos mecânicos, para que não sejamos um robô.